Bom dia, boa noite, boa tarde, nobilíssimos alunos, professor Cássio falando. Nós estamos aqui mais uma vez, né, trazendo o conhecimento, desenvolvendo as atividades propostas pela nossa grade curricular. E eu espero que vocês tenham tido umas felizes férias. E agora vamos que vamos, né? Mais uma etapa a ser cumprida. E hoje nosso tema é adjunto adverbial, né? O que vem a ser um adjunto adverbial? Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, né? Dando uma ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. Quando nós falamos de adjunto adverbial, é muito importante que vocês também entendam que a função do adjunto adverbial, ele vai estabelecer uma relação muito interessante, né? Porque adjunto adverbial também é um termo que modifica o sentido do verbo, né? Um adjetivo ou do próprio advérbio, tá? Deixa eu descer aqui para vocês, mudar de tela. Vamos ver se é possível. Foi. Hã? Aqui. Alguns exemplos são interessantes, né? Eles se respeitam muito. A outra oração, seu projeto é muito interessante. E a outra oração, o time jogou muito mal. Então, observe que o adjunto adverbial está nos três, né? No primeiro caso, observe que a palavra que está sendo modificada é um verbo, né? E se respeitam muito. No outro caso, vocês podem observar que o termo destacado é um adjunto adverbial de intensidade, mas esse advérbio de intensidade não modifica mais o verbo como no primeiro caso. Ele modifica o substantivo, perdão, a palavra interessante, que é o adjetivo, né? E no último termo aqui, o time jogou muito mal. Muito continua sendo aqui um advérbio de intensidade. E mal é um advérbio de modo, né? Então, é legal que vocês possam observar que aparece nas três sentenças o mesmo advérbio, entretanto, em cada caso, o advérbio vai modificar uma palavra. No primeiro caso é um verbo, no segundo caso é um adjetivo, e no terceiro caso é um advérbio, né? Então, podemos tirar a conclusão de que o advérbio é a palavra que modifica, que também modifica o próprio advérbio. Atribuir uma circunstância ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Nessa, aqui já expliquei, né? Veja outros exemplos, né? Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Então, nós temos aqui termos que não são apenas advérbios, mas nós temos também locuções adverbiais, né? O que vem a ser uma locução? É a junção de duas ou mais palavras estabelecendo uma relação, né? Por exemplo, amanhã indica tempo de bicicleta, o meio, né? Meio de locomoção, meio de transporte, tá? E aquela velha praça indica exatamente o lugar, tá? Aquela é pronome, velha, adjetivo, praça, substantivo. Não é pronome, é demonstrativo, tá? Aquela pronome demonstrativo. Então, as três juntas aqui deixam cada uma de ser inserida ou classificada no seu
modo, perdão, na sua é, é, classe de palavras, né? Achei a palavra, diz quando some, então. Então, não é, no último tempo, não é apenas pronome demonstrativo, não o velha não é apenas adjetivo, e praça, não, nesse caso, não é substantivo. A união dos três forma exatamente um adjunto adverbial, ou seja, uma locução adverbial, nesse caso de lugar, tá bom? Sabendo que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com circunstância por ele expressa, os termos acima podem ser classificados respectivamente em adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de meio e adjunto adverbial de lugar. Já vimos esses casos aqui, né? Então, outros casos nós temos aqui, né? O primeiro é advérbio. O balão caiu longe. Dois, locução adverbial. A, o balão caiu no mar. Então, o que é a locução adverbial? Quando tem duas palavras de classes distintas, ou seja, classes diferentes, que elas vão exercer um papel de adjunto adverbial, ou de advérbio, né? Não é preposição, mais substantivo. Não é preposição, com a união dessas duas palavras, não é preposição e nem é apenas substantivo. Elas duas vão formar uma locução adverbial de lugar. Locução porque é a união de duas ou mais palavras, certo? Apresentando, dando efeito, resultando, melhor palavra, né? É, em outra terceira classe gramatical que não aquelas duas ou aquelas três classificações das ou da classificação das palavras, né? Ou seja, das classes gramaticais, melhor dizendo. Bom, oração. Se o balão pegar fogo, avise-me, né? É, aqui, deixa eu pegar aqui outro caso. Vamos lá, hoje. Ah, tá, aqui. Oi, aqui, tá. Então, nós temos os adjuntos adverbiais, né? De lugar, ele veio aqui, elas foram ao cinema. De tempo, né? Agora, pode ser, né? Nesse caso. Ah, nós vamos sair agora. Nós viajaremos à tarde. Então, de tempo, gente, eu dei aquela tabela que eu passei para vocês na sala de aula. Tudo aquilo é de tempo. Eu não coloquei aqui para não ficar repetitivo, para não ficar cansativo para vocês, tá? Modo, ela anda depressa, ele anda com dificuldade. Afirmação. Deixa eu tirar uma paradinha aqui para a gente ter mais espaço. Cadê? Onde é que eu tiro aqui? Puxa. Afirmação. Nós temos sim, eu irei. Ela é de fato, né? Ela é de fato bonita, né? Negação. Não participarei da festa, de modo algum iremos ao jogo. Dúvida, né? Talvez o quê, né? Talvez eles venham, provavelmente eles contarão. Intensidade, passei demais, brinquei demais, ou brinquei bastante, perdão. Intensidade, passei, passei demais, né? Passei demais, no passeio, tá, gente? Passei demais, brinquei demais, bastante, né? Companhia, viajaremos, viajaremos, perdão, viajamos com amigos, aqui sim, estudarei com você, né? Companhia. Instrumento. Fez a prova a lápis, que é o instrumento que ele utilizou para lápis, para lápis, né, para fazer a prova. E feriu-se com agulha. É comum quem faz crochê, gente, de vez em quando dá uma espetadinha no dedo lá, né? Uma machucadinha. Ah, seguindo, causa. A menina chora de frio.
freiei por causa do sinal. Fim, que é a finalidade, estudou para o concurso, cheguei para a alegria de vocês. Assunto, falamos sobre futebol e conversarmos sobre você. Bom, se houver qualquer dúvida, que você fala, ai, professor Cássio, eu não sei, o senhor falou lá e não deu tempo de anotar, procurem nos lá no colégio, certo? Na semana. Se alguém tiver alguma necessidade de falar comigo, pode marcar via orientação, perto da coordenação, que eu atendo. E bons estudos para vocês. Muito obrigado por estarem aqui assistindo essa aula. E esse semestre vai ser um semestre glorioso. Turma, muito obrigado. Valeu. Qualquer dúvida, procure-nos lá no colégio, tá bom, gente? Valeu, obrigado.